Nossa história começa no ano de 1987, quando um grupo de amigos deu-se as mãos para dar vida ao Centro Cultural Nativista Sentinela do Rio Grande. Mas, para contar essa história, ninguém melhor do que quem estava lá. Apresento a vocês os esteios dessa casa, Gedi Lousada e Sueni Maciel, as primeiras mulheres a escreverem essa história. Eu sou Sueni Maciel, tenho 68 anos. Tá, Gedi? Eu sou Gedi Lousada e tenho 74 anos. A gente se conheceu? A gente se conheceu no CTG. No CTG? Não. No CTG? Foi? Foi. Acho que foi, né? Há 30 e poucos Eu sei que anos. eu fui um casamento lá na tua casa. Ah, mas a Aí gente fez... nós já tava no CTG? Talvez, As nossas sim. cabeças estão assim, ó, com mais idade. Então, desculpa se falhar alguma coisa. Claro que a gente não vai gente... lembrar, né? De muita coisa, de muita né? coisa não. Da onde? Mas vamos dizer assim, a gente se conheceu no CTG, né? Foi assim. Eu já estava no CTG porque eu já vim Deus do tio João, né? Isto, é. Tu não ia ainda porque Não. a Juliana era pequena, né? Então, eu nem te conhecia ainda. Isso. Aí a gente começou a se entrosar lá com um e outros e fomos juntando mais gente, que a gente sempre trabalhou com bastante, né? Família, cada vez que conhecíamos, já convidar. A primeira coisa, vamos pro CTG, vamos para lá e vamos para trabalhar. A gente já sempre oferecia o trabalho, né? E para a pessoa ficar junto, para aprender as coisas, porque a gente já estava gostando de aprender aquilo lá, então a gente achava que era uma coisa boa. E aí depois era só o Renato sozinho lá, e depois a gente já começou, cadê a tua mulher? Traz a tua esposa, traz a criança, e a gente já começou a puxar, né? E aí, quando a gente foi para lá já, que nos entregaram a bandeira, só o pano, sem o mastro, e com poucas coisas para trabalhar, mas não veio o caos, a gente venceu e conseguiu, e sempre tivemos muita ajuda. E aí ela veio e a gente nunca mais se separou até hoje. Isso. Aí eu comecei assim, convidada por uma outra pessoa, não, porque eu não te conhecia, eu te conheci lá. Fui convidada por uma outra pessoa, e que já trabalhava lá, que estava lá, e aí ela me disse assim, Sueni, eu quero te levar para o CTG. A gente está indo adiante, mas é que tem a história do início lá, né? Sim, a gente quer falar tudo numa hora só, né? Como a gente não soube iniciar, como a gente eles já estavam lá, que era um grupo que se juntou, que a gente nem conhecia eles. Sim. Lá na quinta, com o tio João. Isso. A gente conheceu o tio João por causa que a gente tinha caminhão já, umzinho que a gente tinha, e aí o Alvin levava lá, e ele era o mecânico nosso. Então, por intermédio daquela mecânica lá, conheceu-se essas pessoas. E já dali já foi, conheço esse. E o tio João abriu lá na casa dele, fez um salão lá e começou com o CTG isso aí. E aí ele começou a ampliar, cada vez fazer mais, e aí tinha necessidade de cada vez ter mais coisas, assim, e aquilo foi se tornando grande e as pessoas começaram a ir para lá. Depois aconteceu algumas coisas, algum imprevisto lá que não vem o caos. Para fazer CTG mesmo, e teria que ter muitas outras coisas. Era CTG, era sócios, envolvia muita coisa, então teria que ter outras pensantes, tinha outras cabeças já muito pensantes. E todo mundo trabalhava em áreas que trabalhava com sociedade, sabia como funcionava aquilo ali. Não que lá fosse ruim, né? Mas lá era pequeno e eles queriam... já estava grande a história, já estavam sabidos. E pensavam que sabiam, né? E nós só tínhamos nossas casas, né? E a vontade de fazer alguma coisa que a gente viu. E pouco tempo fazia que a gente estava naquele meio ali. Mas aí eles disseram, não, nós vamos fazer. Aí começaram a se juntar cada dia uns na casa dos outros. Porque não tinha telefone, então um falava para um, outro falava para outro, aonde se encontravam, ou a gente ia direto na casa dos conhecidos. Vamos ir na casa do Renato hoje, vamos se juntar tudo no Renato. Aí a gente se juntava 3, 4 casal, que a gente já estava certo.
Vamos, olha, nós pensamos em fazer tal coisa, o que vocês acham? Ah, vamos convidar o fulano de estar lá. Vamos lá, vamos no Derlei amanhã jantar com ele. Ah, vamos lá então. Aí a gente ia lá, chegava lá, fazia uma jantinha. Por isso que a janta tem que ter até hoje. As confraternização que a gente tinha. Aí outro dia se juntava tudo na minha casa. Era a coisa mais boa do mundo aquilo. Tu fazendo, tu trabalhava e já corria para fazer. Todo mundo chegava e já ajudava a fazer aquela janta. A gente começou a aprender nas nossas casas mesmo. Foi aí que foram lá procurar o... que era ali por a redondeza do bailão do Trevo ali. E estava fechado, não era mais bailão. E aí a dona de lá levou eles para mostrar. E eles o Renato gostaram. Conhecia ela. E ninguém... Um dia ele chegou e perguntou. E dinheiro, não se tinha dinheiro. Cada um trabalhava do seu salário. E aí o que a gente pensou? Falou com ela, ela aceitou. Vamos... Não tem problema. Eu alugo para vocês. E aí o Alvin também conhecia o marido dela, que era caminhoneiro. Isso. Que a gente não lembra o nome das pessoas, né? E aí, então, por ali a gente foi na amor e na coragem, abrimos a porta do Trevo, pintamos, era só tijolo, assim. Trabalha muito. Pintamos, lavamos e juntamos aquele povo todo e começamos as pessoas, a né, Gedi? banco, as pessoas tábua. fabricaram banco, fabricaram mesa, tudo dentro do CTG. Aquele monte de homem, aquelas serras cortando, fazendo dia, tudo. Cada um pro que primeiro tinha, churrasco. Cada um que tinha a escada para botar a lâmpada, a serrinha para serrar, o serrote para fazer o banco, os pregos comprava, já leva tudo certo. O que vamos fazer hoje? Vamos fazer uns bancos. E aí já fazia. Aí ali naquela história dos bancos já ficava fora. Amanhã vamos comprar tal coisa, já media o tamanho das mesas que queria e já fazia as mesas. No outro dia já saía e já comprava. Até assim, ficava devendo e depois tudo para pagar depois. Tudo assim. No churrasco que a gente nem sabia que ia dar certo o churrasco. Mas que a gente fazia. Foi. Assim, ó. Por isso que às vezes a gente fala para vocês, não pensem pequeno. Vamos pensar grande. A gente teve muita ajuda. Por isso que o Sentinela está aqui. E o nosso empenho, sempre, né? Nós vendíamos na nossa loja também. Sempre ali com o povo. Sempre tentando trazer o povo para dentro. Porque eu não gosto do fulano. Não. A gente gosta de todo mundo. A gente quer todo mundo, não é mesmo? Não era isso. Era muita união. Sim. Era muita união, muita. E aí a gente está aqui. Muito trabalho, muita paciência, sabe? Muita humildade, né, Gedi? Muita humildade. Sem humildade não se vai a respeitar lugar o pensamento do próximo, que a gente, né? Tinha uns que eram meio... A gente respeitava o pensamento deles. E deixava para falar as coisas na hora certa. O primeiro nosso baile foi lá, né? O primeiro baile, a gente lavou o salão, encerou de joelho. Né? De joelho. Uma baita pista, que aquilo lá é grande. Encerando de joelho, pensa bem. Tudo isso a gente fazia. Tudo isso. E a gente aprendeu a cozinhar com o nosso cozinheiro, o seu Antônio. Por isso que a gente sabe fazer as coisas hoje. Graças a ele, né? Ele que nos ensinou. Ele e as saladas. A dona Isabel fazia as saladas. Ele dizia, ele já separava. A salada é com a dona Isabel. O carinho e o capricho que a Isabel tinha pela salada, a Isabel está viva até hoje. Está com 80 e poucos anos. Coisa mais linda. Cabelinho algodãozinho. E aí ela arrumava aquilo e dizia, no jantar temos que ter pratos especial, bonito para a pessoa ficar feliz. A gente aprende. Agora, quando a gente vai fazer um jantar, a gente fala para as pessoas, mas tem muita gente que não dá muita bola, eles vão lá e pegam o prato, uns fundos, uns rasos, de qualquer jeito, assim, e eles acham que tá bom, mas não é. Aí eu digo, vem aqui. Não é assim, vamos arrumar direitinho, que quando a pessoa pagou o ingresso dela e vai chegar ali para a ponta daquela mesa, vai olhar e vai dizer, coisa linda, aqueles pratos, tudo empilhadinho, direitinho, tudo do mesmo tamanho. Nem que para trás esteja mais ou menos, mas no início tem que estar bem bonitinho. E tudo arrumadinho é uma beleza. Por isso que o Sentinela, ele pegou esse nome, sabe? Pegou
Ah, é lá no Sentinela. Porque pela higiene que a gente tinha, a gente, né? Usava muito isso aí, a higiene, o cuidado. Claro que no início, não sei se isso aí vai, a gente pegava, lavava os copos, 1000 copos. Não, mas nós fizemos. A gente lavava 1000 copos a gente lavou. A gente E queria botava poupar em cima, os batonzinhos bem lavados com sabão, botava em cima da mesa. Mas por quê? Porque nós não podíamos gastar, nós tínhamos que fazer isso aqui. Né? Nós aproveitava, nós lavava todo, terminava o churrasco com aquele montão de louça que tinha para lavar, todo mundo pegava, depois pro final, agora o que tem para fazer? Vamos lavar os copos. A gente pegava os copos que as pessoas usaram, lavava tudinho, umas lavavam, outras enxaguavam, e ia colocando, os que tá bem bonzinho, vamos colocando aqui. Claro que aquele que tava marcado de batom, ou mordido, aquelas coisas. Não, quando tava rasgado, mordido, já ia eliminando. Já ia fora, claro. Né? Claro. Mas os bonzinhos, tinha uns que era até, não me lembro que cervejas eram, que eram bons, grandão assim, e não quebrava por qualquer coisa. A gente ia empilhando uns em cima, parece aquele jogo dos copos. Tudo empilhado, empilhado, empilhado. Deixava tudo em cima da mesa, com tudo fechado, ficava limpinho. No outro dia a gente ia ali, pegava, se ainda estava com água naquelas beiradinhas, a gente dava uma secadinha, ia guardando, guardando. Daqui a uns dias a gente estava ali, não estava estragado. Não estava fedorentos, não estava de jeito nenhum com cheiro de nada. A gente colocava para usar, comprava outros mais novos, né? Para não faltar. Mas a gente lavava o potinho do doce também. Potinho do doce também. Nós lavava tudo e fomos juntando dinheiro para colocar. Para construir isso aqui. Para construir isso aqui. Não vou dizer que é disso, mas que a gente poupava, a gente poupava. Não, tinha que ajudar de todas as maneiras. Trabalho. Né? O matambre era nós que cortava na cozinha, os homens só cortavam a carne e ficavam conversando, dando risada. E nós fazíamos as coisas tudo e cortava o matambre. E não aconteceu nada, que nós até hoje temos aqui as duas. Sempre. As outras não estão aqui ainda, porque a gente vai continuar até quando Deus nos separar, né? O Vanderlei tem muita vontade de saber por que a gente continua, que a gente se dá até hoje, porque a gente nunca brigou. É que pode isso. Porque a gente sempre se respeitou, né? É um espírito. E o dia que a gente não tá junto, que a gente não sabe por que a fulana... Eu não fui lá na casa dela hoje? Fui lá na casa dela hoje saber que ela tava na mãe dela, que ela já tava e ela não vinha pra cá nunca. E eu tava apreensiva pra saber o que aconteceu. Enquanto eu não fui lá pra saber da vida dela, eu sou fofoqueira, né? Por que ela veio de ônibus? Como é que ela foi pra lá? Se ela foi de ônibus, se alguém levou e deixou lá? Porque o Renato também é impossibilitado, porque ele tá com problema no pé. E então, por que ela foi lá pra Guaíba e veio de ônibus? Eu tinha que saber isso aí, né? Pra poder eu ficar tranquilo. Mas a gente... ela tem alguma coisa, eu já tô preocupada também. Eu ligo todo dia, como é que tá? Tá precisando de alguma coisa? E essa se tornou uma amizade muito profunda, muito carinhosa, né? Como se fosse de sangue, né, gente? Uma coisa assim, de sangue, assim. Uma coisa assim que Deus eu não sei o que é, mas é. E a gente quer muito que outras mulheres façam isso. Que tenham esse rechego umas com as outras. Vocês, da idade de vocês, assim que eu falo, a Alexandra, a Brenda, a minha nora, a Rose. Eu ia falar isso aí. E agora a Michele, né, que é da idade delas, que foram prendas, essas gurias todas. A minha vontade era isso, que elas fossem a patronagem dessa idade para ver o que é isso aí. Então tem aí os bailes, né, gente? Os bailes a gente decorava. Meu Deus, a gente teve gente maravilhosa aqui, já faleceu, já foi embora. Mas eles nos ajudavam a decorar, os homens nos ajudavam a decorar. Vamos pro mato pegar coisa. Lá no gosto. Ficava lindo, assim, ficava lindo as decorações. A gente mesmo fazia, não pagava ninguém, né? Ninguém, a gente fazia. Muito, muito, muito. Aí tinha umas mulheres na cozinha fazendo a parte. E descascar a batata, picar a batata pro baile, né? Tudo assim. Agora deixar tudo de molho. Tudo é prático. É muito fácil seguir esse caminho aqui. É muito fácil. Só aquilo. Respeito, carinho. Vamos lá no trevo de novo. Mas lá de novo? Lá de novo. Tá. Nós não tinha xícara, nós não tinha copo,
nós não tinha guardanapo para iniciar. Aí as pessoas ficavam sabendo que nós estava sem as coisas, e o Osmar já estava num programa, na Minuano acho que era, com o saudoso Edissa Martim. E a mulher dele também, que nos ajudava. E aí eles falavam na rádio, né? E aí pediam as coisas que as pessoas que tivessem, que quisessem nos doar essas coisas aí que a gente estava precisando. Chegava o dia do churrasco, era uma fila das pessoas estranhas que tu nem conhecia, levando as coisas para nós. Fazia o crochêzinho nos guardanapos e nos levava na porta. Por isso que hoje a gente tem carinho com os guardanapos, a gente tem muito amor às coisas que as pessoas nos dão. Aí levavam um lustre que era da casa do papai, uma chaleira que era da casa do vovô, levavam para nós. Hoje nós temos um museu ali maravilhoso, que quem cuida é o Renato, com todo o carinho dele. Que ganha. É. Renato, olha aqui para te botar lá no museu. Era assim. A Séries morava com nós, Deus do início do trevo foi para lá, e o seu Cico, que era o caseiro, né, que agora nos deixou. Mas é tudo assim, a gente era muito equipada de todo mundo, né? E foi tudo, né? Uma maravilha. Tudo assim, ó. A gente saiu de lá e agora, o que a gente vai fazer? Para onde nós vamos? Né, Gedi? Para onde a gente vai? O que nós vamos fazer? Sem nada, né? Sem nada. Bom, vamos alugar, tem que alugar um prédio? Vamos alugar um prédio. E aí a gente alugou ali no trevo, né? Aí, tanto o Renato como o Alvim e outros, mas assim, quem tomava a frente era o Renato e o Alvim, né? Que tomava aquela frente e vamos fazer isso e vamos fazer aquilo. E a gente trabalhou muito lá, muito. Atendia 1.000 pessoas no churrasco. Né? Não, hoje eles falam, eles vendem 300 ingressos, eles ficam numa facerícia que eu fico encantada. Porque nós trabalhávamos com aquele público lá dentro do bailão do trevo, que nós nem sabia nem falar com as pessoas. Bom, falar com as pessoas até hoje eu não sei, eu falo do meu jeito, né? Mas, assim, ó, a gente foi bem ensinada em casa, nossos pais tiveram muita preocupação de formar nós para o respeito em primeiro lugar, né? O respeito em primeiro lugar, respeitando as pessoas, sabendo respeitar as pessoas, é o início, né? O principal que a gente tem da formação da gente. É isso que a gente, até hoje, eu ensino para os meus e para os dos outros também, que eu meto a ensinar os filhos dos outros, né? Que eu ajudo, assim. E que eu vejo que é um lado bom, né? Não que os pais não ensinem, né? Eles ensinam do jeito deles, mas tem coisas que a gente sempre está repreendendo. E a gente sempre teve muita gente do nosso lado trabalhando com nós. Né? Olha para tu ver, o que a gente pensou quando a gente foi para lá. Conhecemos o seu Antônio, a dona Isabel, né? Que até hoje a gente tem muita saudade do seu Antônio e a dona Isabel, que ele era o nosso cozinheiro, foi por muito tempo, tomou parte naquilo ali e disse, não, eu vou com vocês. E foi por intermédio dele e de outras pessoas que conseguimos o terreno aqui, o local para nós, que a gente foi vindo para cá com eles. E a Maria, o Albano, né? Tudo. Que era também os fotógrafos. Nós tínhamos o fotógrafo da casa. Ele que tirava a gente não sabia as coisas, mas a gente tinha as pessoas essencial para tudo, assim, sabe? Cada um fazia uma parte e com muito gosto eles faziam aquilo ali. Tudo. Com prazer eles faziam aquilo ali, né? E já entravam com aquele prazer de fazer. Eles se ofereciam, eu quero ajudar, eu quero... Porque a gente planta o bem com todos. A gente não tem maldade com ninguém. A gente quer o bem daquela pessoa. Quando a gente vê um casal assim que está chegando, tu já quer plantar uma coisa boa com eles, com os filhos para eles. Porque a gente sabe que aquilo ali é uma coisa boa, né? Porque a gente foi beneficiado com nossos filhos, maravilhoso. Saem daqui pronto para o trabalho. É o que o tradicionalismo ensina, né? Para mim, o que é o tradicionalismo? É força, é união, é família, né? Que é uma coisa mais linda que tem. O dia que a gente soube que tinha que a gente ia sair de lá e que a gente já teria um terreno para fazer, a gente já estava louca para vir, para saber onde que era esse local que a gente não conhecia, né? E que a gente queria ver aquilo que era nosso, que a gente ia usar, ia trabalhar em cima daquilo ali.
Mas e sempre a pergunta como que vai ser e de onde que a gente vai tirar, né? Era a pergunta que a gente se fazia. Como é que vai ser? De onde nós vamos tirar? Como é que vai ser isso? E a gente vai dar. Aí chegamos aqui, tinha esse terreno, não tinha nada, né? Não, nada. E aí já aquilo ali já começou. Eu não me lembro de onde que saiu os badeiramentos, eu não sei de onde que saiu. Meu marido sabe, né? Os homens sabem, mas a gente, eu mesmo não lembro. Eu acho que teve muita doação, né? Ah, doação Eu acho era que teve muita, muita doação. O intermédio desse, daquele, já falavam e já estava vindo as coisas para cá. E aí quem é que ia fazer? Quem é que ia, né? Aí o seu Cico, como ele já era pedreiro, né? Aí montou uma volantinha ali para ele e ali ele ficou, né? E aí, ele ficou. E aí pagavam alguém, né? Quem não podia vir trabalhar, já era assim. Quem não puder trabalhar, vir ajudar a trabalhar, dar alguma coisa, né? Paga um pedreiro, paga um marceneiro, né? Pagava uma pessoa. Era o que eu como nós tinha a areia, tijolo, essas coisas que eram nossa área, a gente trazia uma carga de pedra, né? Aí o Renato já comprava, já encomendava uns cimentos, já vinha junto, ele que pagava aquele cimento, porque ele ele trabalhava ele lá, né? Não conseguia estar aqui para trabalhar. Sim, então ele pagou o seu ciclo. Ele dava pagava o pedreiro. Alguém tinha que pagar o pedreiro. Aí o Renato disse, não, eu não posso estar aqui sempre, só fim de semana, então eu pago o pedreiro. Aí ele pagou o seu ciclo. E sempre se acertava muito. Sempre. Tinha a Loide, tinha o Chico. Isto. Que era da nossa turma também. Todos colaboravam, todos ajudavam. Aí fim de semana vim pra cá, né? A gente carregou tijolo, a gente fez de tudo assim. Chegava o que dava pra nós fazer, pras mulheres fazer, a gente carregava. O João e a Tereza. Depois veio o seu Ireno e a dona Terezinha. E o João da Furg mais a Inerina, e por ali foi. A gente vai lembrando das pessoas, né? E a gente foi enchendo de gente. E todo mundo pegava junto e falava a mesma língua. Mas o que me marcou mais na minha vida foi o dia que a gente inaugurou o nosso CTG. Foi uma coisa mais linda do mundo. Eu ia falar isso também. Coisa mais linda. E era um baile... Tinha até foguete, seu Ireno tirando foguete lá na frente. Tinha. Preparou não foi um baile de debutante junto, né? Não, né? Não me lembro. Seu Ireno preparou uns foguetes tapados com não sei o quê, para não saltar nas casas. Seu Ireno era bem assim, né? Tem coisas que marcou muita gente. Até quando a gente fez aquele evento aqui que a gente falou, tem emoções tristes, emoções alegres, né? Essa, para mim, foi uma dessas aí que a gente veio para cá, que era um sonho, né? E outra que me marcou, que eu nunca me esqueço, lá no Trevo, eu falo sempre isso aí, falo para muita gente, em pleno churrasco, né, o telhado caiu em cima da carne, né? Telhado da churrasqueira, né? O telhado da churrasqueira onde assava a carne. E caiu tudo em cima, era de manhã aquilo, tinha salgado a carne, prontinha já, em cima da mesa ali, para depois botar no fogo, né? E aí o café sempre, por isso que é os 5 minutos do café. Aí eu cheguei na porta ali e disse assim, 5 minutos pro café. Aí vieram todos, né? Deixaram sua carne. E deixaram a carne ali, claro, né? Vieram pro café. E o último foi o seu Cico. Botou o pé assim, ó, e desabou todo o telhado. Se ficasse alguém ali, não sei se matava, mas ia machucar muito, né? O seu Cico. Então é uma coisa assim que me marcou muito, muito, muito. Tem várias coisas que marcou a gente, mas isso foi uma coisa bem, bem marcante, porque podia ter machucado alguém ali, né? Gente que tá ali trabalhando com nós e tudo, né? E aquilo então marcou muito. E aí fora, né, outras coisas que se teve aqui de bom, muita coisa. E assim foi desenhando-se a nossa história. Foram erguidas paredes e princípios, juntos, com o trabalho de mãos firmes e pensamentos altivos,
de quem na galhardia do seu grito cultuava a tradição. Um galpão que antes era sonho foi levantado com garra, fibra e regado de muito suor. Com perseverança e dedicação, em 1992, no seio do Parque São Pedro, o Sentinela fez seu lar. E cada um que chegava era recebido com carinho de muitas mãos. Aqui no Sentinela eu estou há 37 anos. Comecei no Sentinela quando ele era ainda ali no Trevo. E eu fui convidada, né? Fui procurada lá no cassino pelo Beto, Lousada e o Márcio, que eles tinham vontade de formar uma invernada adulta e foram me convidar se eu poderia ajudar nessa formação do grupo. Mas eu já tinha, né, pretensões mesmo de fazer isso, né, porque eu sempre gostei de dançar e da parte cultural. E esse tem sido o meu trabalho há 37 anos aqui na Sentinela. Quando eu entrei no CTG, eu entrei porque eu gostava de dançar. Então, comecei a participar dos fandangos e participar dos grupos de dança. E foi no CTG também que eu acabei conhecendo o meu esposo e constituindo a minha família. Então, eu acho que o CTG faz parte da minha vida, no geral, assim. Então, na verdade, a minha relação com o Sentinela começou com a fundação dele. Porque o Zosofredo Garcia, que é até o patrono aqui do Sentinela, estava organizando os papéis para a fundação do Sentinela. Nessa época, eu tinha contato com ele, eu ia na casa dele, que ele era coordenador da 6ª Região. E ele e o tio João me fizeram o convite para ser primeira prenda juvenil do Sentinela. Só que eu já tinha recebido o convite do CTG Tropeiro Velho, que também era lá da Vila da Quinta. Aí, como eu já tinha me comprometido com outro, eu fui primeira prenda juvenil do Tropeiro Velho. Não aceitei o convite do tio João, que foi o patrão fundador. Mas eu sempre participei de tudo do Sentinela. Eu debutei no primeiro baile de debutante do Sentinela, eu fui no primeiro fandango do Sentinela, eu fui no fandango de aniversário do primeiro ano do Sentinela, sempre participei porque a gente tinha esse contato entre os CTGs, nós frequentávamos todos. Aí quando o Sentinela saiu da Vila da Quinta, que foi para o Trevo, eu participava das atividades do Trevo. Quando veio para cá, eu participei do fandango de inauguração aqui, eu participei do fandango que eles fizeram junto à Festa do Mar. Quando reativou a Festa do Mar, o fandango foi aqui. Teve um fandango tradicionalista aqui no Sentinela. Eu participei. Foi onde eu comecei a conhecer o meu esposo, que era aqui do Sentinela. Aí quis que o destino, 9 anos depois, eu vim para o Sentinela. Porque aí eu casei e o meu CTG, que eu tinha ido do Tropeiro Velho da Vila da Quinta, que também foi o CTG que doou o terreno aqui para o Sentinela, que eles ganharam o terreno. Na época o patrão me contava, tinha a planta, tinha tudo, só que não tinham condições de montar uma sede. E como o Sentinela é co-irmão também, era da Vila da Quinta, eles doaram o terreno para o Sentinela. Aí eu casei e vim para o Sentinela, porque o meu CTG tinha sido extinto, terminou, aí eu vim para cá. E desde então se passaram 29 anos. E foi indo, e o tempo passou. E aqui estamos. O Sentinela, eu cheguei nessa casa com 15 anos de idade. Vim através dos churrascos, nós conhecemos o churrasco. E eu vim primeiro com amigos do trabalho, que eu já trabalhava na época e estudava. Posteriormente, eu trouxe a família. Fui eu que trouxe a família para cá. E depois que a família entrou, nunca mais saiu. Então foi uma história que se fez aqui. Hoje, com meus 47 anos, ainda sigo participando como participante de invernada, como membro de cozinha, como enxerida, como jogando em todas as linhas. Mas é uma história que a gente construiu de família, pais, irmãos,
memórias que se criaram aqui de uma vida, né? E eu vim para o CTG porque meu esposo, o Antônio, já vinha, e porque da ligação de Santa Rita de Cássia e CCN. Nós trabalhávamos na festa de Santa Rita e o Antônio se integrou a trabalhar. Aí teve um final de festa de um ano de Santa Rita, né, que estavam a Gedi e a Suemi sentada ali no galpão, e eu dei tchau para ir embora, e elas disseram uma para outra com aquele arzinho de deboche delas: quando será que a esposa do seu Antônio vem nos ajudar a trabalhar? Aí eu fiquei muito envergonhada de usar o espaço enquanto comunidade Santa Rita e não dar um retorno, uma troca, né? Então eu disse pro Antônio: eu não queria ir, porque lá os homens jogam bisca, eu acho que é, e as mulheres trabalham, mas eu vou ter que ir, né? E aí vim e me senti acolhida, me senti em casa. Em seguida fechou, né? Me senti na família. E eu cheguei nessa casa aqui há uns bons anos. Não cheguei oficialmente, eu cheguei pelas beirinhas, eu cheguei conhecendo através das amigas, das amizades, dos encontros que a gente tinha, e não pertencia a essa entidade. Eu tive em outra entidade, tive meu início tradicionalista em outra entidade, mas sempre muito ligada a essa casa, muito ligada às pessoas dessa casa. A gente tinha uma conexão muito grande. E eu não lembro exatamente o ano, era para ter estudado isso antes, né? Que eu entrei aqui no CTG, mas eu fiquei uma boa temporada aqui com meus filhos, e acredito que mais de 10 anos deve ter dado, por aí, mais ou menos. Atualmente não estou tão ativa, porém a gente fica com a marca do CCN quando passa por aqui, né? Então, hoje assim, entrando aqui, dá um apertão assim no peito de tantas coisas vividas aqui, né? A gente viveu muita coisa boa, outros obstáculos, mas tudo a gente levou para a vida. As mesmas mãos que deram boas-vindas abraçaram e apresentaram cada cantinho desse galpão. Logo, elas se multiplicaram, se aquerenciaram, influenciaram e transformaram a vida de todos que aqui passaram. Na minha vida foi muito bom que eu passei a me comunicar com muitas pessoas, fazer mais amizades. Criamos muitas amizades, pessoas amigos que temos até o dia de hoje. Isso foi muito bom para mim. E influenciou em muitas coisas. Comecei a ter mais contato, interagir mais, porque isso era muito difícil para mim. Muito, em toda a minha formação, em toda ela, né? Toda ela, desde sempre, desde quando eu comecei lá, 37 anos atrás, que eu já tinha uma bagagem, né, que eu já vinha de outro CTG, cheia de conhecimento, cheia de vontades, né? E me influenciou muito na minha formação. Por quê? Porque eu sou formada em letras, português e inglês. Aí me perguntam assim, tá, mas o que isso tem que ver com cultural? Nada, porque o resto eu fui aprender sozinha, né? Fui ler os livros de geografia, fui ler os livros de história, fui aprender toda a parte cultural do movimento para poder passar isso. Então, se eu tenho esse conhecimento hoje, foi porque eu fui buscar para poder passar. Eu sempre falo lá em casa que o Sentinela faz parte da minha vida, é o lazer que eu tenho. Embora eu venha para a cozinha para cortar cebola, e para mim é um lazer. Porque assim, ó, eu não vou à festa, só um aniversário, uma coisa especial, mas eu não sou de baile, eu não sou de viver na rua. Então, quando eu venho para cá, é um lazer para mim, é uma coisa boa. Quero ficar triste, eu não poder vir, né? Há 11 anos atrás, que eu tirei aquele tumor da minha mama, eu não podia trabalhar, eu vinha para cá, as colegas, as manas, né, como a gente chama, as manas da cozinha, me chamavam, me cuidavam de mim. Então, é tudo assim, ó, são coisas maravilhosas que eu tenho aqui dentro, que fez e faz eu ficar. Enquanto eu puder, eu pretendo estar aqui. Sim, o ter amigos, né? O ter pessoas que, não sendo parte da tua família biológica, tu conta como família,
pessoas que tu guarda no coração, que às vezes tu não vê tão seguido, mas que foram grande importância em certa época da tua vida. Momentos alegres juntos e alguns não tão bons, mas aquela pessoa que aquele momento em que tu te sente acolhida em todos os sentidos como família, né? E ver o crescimento dos filhos, no caso da Gláucia, né? Tu vê alguma desenvoltura dela, tu saber que foi por causa do tradicionalismo que isso chegou a isso, né? Porque foi uma maneira de se portar, a maneira de falar, tudo isso é através do tradicionalismo que chega. E os filhos estando bem e agindo bem, a gente também tá, né? Esse galpão se tornou terra fértil, onde desde cedo se aprende que sonhos devem ser plantados com paciência, regados com humildade e sabedoria, e só depois de muito trabalho é que podem ser colhidos. E foi sonhando que partilhamos de tantos momentos inesquecíveis. Foram dois momentos. O primeiro deles foi quando, pela primeira vez, eu conheci a Ciranda de Prendas, com a minha comadre. Né? Não sabia como é que era todo aquele concurso. Acho que por ali daquele momento, eu me apaixonei pela Ciranda de Prenda, não é? Gostei daquela formação, daquele formato, daquela coisa de princesas não é? E ali eu sabia que era aquilo que eu queria fazer pelo resto da vida, né? E o segundo momento foi quando meu afilhado ganhou o estado, né? Ali eu tinha certeza que a gente estava no caminho certo e que tudo seria possível, né? Que a gente ali começaria um caminho, não é, de sucesso, e que a gente estava indo pelo lugar certo, não pelo resultado do concurso, né? Mas pelo sonho construído, né? De ter formado naquela criança ali o desejo que ele tinha de ser o guri do estado. Então, a partir dali, eu sabia que era possível continuar trabalhando. Eu tenho dois momentos assim que são cruciais para mim, que são a vitória dos meus dois filhos, né? A vitória do Felipe do concurso, né, de guri. Foi um momento assim memorável para todos dentro do CTG, não só para nós, né? Não só para mim. Porque a gente sempre lutou, a gente sempre estudou, a gente sempre correu atrás, né? E nunca achava que seria possível trazer um título para a 6ª região, e ele trouxe, né? E foi numa simplicidade assim que hoje o que eu vejo de concurso, o que ele fez foi muito simples, sabe? Toda a preparação que a Ju teve com ele de estudos, a Saracena foi a que ela me acompanhou no meu concurso, para vocês terem uma ideia, né? Ela me levou no estado também, me acompanhou, depois veio acompanhando várias prendas, e ela que estudou com o Felipe, né? Na época. E a nossa artística foi nós mesmos que montamos, então assim, foi uma coisa muito simples, e ele, com toda a simplicidade dele, ele conseguiu conquistar, né, o estado. E o outro, que é o do Matheus, que em 2018 também, foi um momento muito, muito marcante também, porque a gente tinha vindo de vários momentos que não tinha dado certo, que a gente se preparou muito, né? Que ao contrário do que foi do Felipe, a gente se preparou muito todas as vezes e não dava, né? E uma lembrança que não me sai da cabeça é quando deram um resultado. Claro que eu não estava de frente para ver isso, né? Mas eu vi várias vezes no vídeo que ele botou a mão na cabeça e eu fico pensando o que passou na cabeça dele, né? Nesse momento, que eu tenho certeza que ele deve ter sido o ápice do concurso, assim, para ele, de ouvir o nome dele, né? Porque as dicas, quando deram o resultado, eu acho que não imaginava que era ele, né? Só na última dica, assim, que realmente, que a Aline deu, que ele caiu a ficha, eu acho que
que era ele, mas ouvir o nome dele, assim, e dele trazer esse evento para cá, para Rio Grande, para o nosso CTG, assim, foi um dos pontos mais lindos, assim, que eu vi. E também tem uma coisa que eu acho, assim, também que é o melhor da nossa vida, foi ter dançado Menarte com eles os dois. Eu e o Beto lutamos muito para estar no Menarte, a gente foi várias interregionais e a gente ter a oportunidade, o Éder ter dado essa oportunidade para nós de participar em 2015 com os guris, foi assim um momento mais lindo da minha vida, eu acho. Eu guardo isso com muito carinho. E teve vários outros, né? Eu nem sei te dizer assim, tem muita coisa que o teu concurso, eu olho o resultado assim, eu choro todas as vezes, da Gigi eu choro todas as vezes, né? Porque a gente viveu essas histórias com vocês. Muitas vezes o Alvin também na FECARES, trazendo os troféus, né? Da FECARES, aqueles momentos lindos assim de receber os troféus e ver quanta luta teve atrás disso, né? A gente que viveu isso. E também a nossa viagem para Portugal, que eu acho que foi um momento muito marcante, assim, também. Muito feliz. Até hoje eu ainda sinto muito, assim, pelo Felipe não ter conseguido participar com a gente desse momento, porque a gente jamais imaginava o que a gente viveu lá. Só quem viveu sabe que a gente passou lá, né? Isso aí vai ficar guardado na nossa memória. Independente de tudo que a gente falar, ninguém vai conseguir sentir, né, o que a gente sentiu de estar lá. Depois, o outro que me marcou também foi o concurso dos meus netos. O Felipe, uma criança pequena, falando uma poesia do início ao fim e olhar para as pessoas, tudo chorando. Ele era pequeno e conseguiu a se consagrar o peão, né? O peão, o guri, né? O guri do Rio Grande do Sul. Quando gritaram o nome do Felipe da 6ª região, o Alfredinho saiu derrubando cadeira que se foi pro meio do salão todo, assim, virando tudo. Foi muito, muito emocionante isso aí. E o Felipe era muito chorão. Na poesia, ele até tem aí no CTG, a poesia dele chorando, assim. E todo mundo chorava, até os jurados, da emoção que ele conseguiu dizer aquela poesia todinha. Verdade. Que ele era pequeno, né? E com aquele entusiasmo que ele tinha do aprendizado dessa parte aí. Porque ele nasceu aqui dentro, ele nasceu dia de uma tertúlia, né? Então aquilo ali ele carrega na veia de 17 de setembro que ele nasceu. E o Matheus a mesma coisa, né? O Matheus já foi mais tarde, já foi se consagrou peão, a gente levou. Ele foi em várias vezes, mas ele era muito devagar. O Matheus era mais devagar, era na dele. Mas ele conseguiu e foi muito lindo também. E aí essas emoções é que cada filho nosso aqui, que para mim são filhos nossos, né? Vão para esses concursos, meu Deus, a emoção é muito grande, a gente chora muito, né? Foi contigo, foi com o Matheus, foi com o Felipe, aí teve outros com os filhos do Vanderlei, os dois. Vários, então tudo isso para nós com o Gabriel também, com o João Pedro. Isso, é muito gratificante. Todos a gente fica muito emocionado. Muito. O Matheus com o que ajudava e ele que cantava, o Alex Moreira. O Alex Moreira chorava junto com nós, ele cantava e ele entrava dentro da música. E a gente, como todas as noites a gente estava junto, a gente sabia a voltinha da música e a nega Júlia já dizia, agora vamos aplaudir. Ela já ensinava, já explicava para nós e a gente já fazia tudo aquilo. Era muito emocionante aquilo ali. Isso aí marca demais a cabeça da gente. A Cássia, o dia que ela ganhou de juvenil, o primeiro lugar de juvenil, eu tinha feito uma cirurgia, então era num salão que a gente me levaram lá para cima.
todo mundo desceu para abraçar essa tal de Tássia e eu não conseguia descer. Foi muita emoção. Foi uma emoção enorme, Rosa, todo mundo lá embaixo e eu lá em cima, só chorando lá em cima porque eu não conseguia descer para ir lá, tinha que me levar. Eu não conseguia ir nos concursos, né? E ficava em casa. E sabendo, queria saber, e fazendo as minhas orações, meu Deus. Tu ajudava aqui, mas nunca tu ia, né? Muito Era difícil, eu não conseguia ir. Muitas vezes tinha evento aqui, ficava aqui, alguém tinha que... A gente sempre, que muitas vezes bate a data junto, né? Que é hoje, né? Então sempre vai ter isso aí. E não se deixa de fazer o evento. Uns vão, vamos combinar, uns vão e outros ficam para seguir aquele trabalho. Por isso que a gente diz que tem que ter formação de muita gente, né? Muita gente. Olha, alguns dos momentos marcantes da casa, um deles foi tu que deu. Quando a gente viu conquistar aquele título de juvenil do estado, foi algo muito marcante, por causa que era algo que só desde o tempo que eu estava dentro do tradicionalismo, só a Carol tinha conquistado. E a Carol, no momento que conquistou, não representava mais essa casa. Embora a gente tivesse muito carinho por ela, tenha muito carinho por ela, ela não representava essa casa. E quando lá te chamaram a ti, foi algo assim que pra gente, nossa, a prenda que foi a região porque a outra desistiu, e a prenda chegou lá e ela conquistou aqui em Rio Grande o título para nós. Isso foi muito impactante. E como eu gosto muito desse lado do cultural, então cada conquista do cultural é o que mais marca. Porque eu acho que na vida da gente a gente tem que marcar os momentos bons. Quando o Matheus também conquistou o título de peão do estado, eu morri gritando que eu não tinha mais nem voz. Meu marido dizia, para, tá louca? Não tô louca, a gente tá esperando para gritar isso há muitos anos. Todos os que a Gláucia participou enquanto prenda mirim, juvenil, né? Todas as apresentações de Vernada que ela e a Letícia também participaram. A Letícia também, quando prenda, eu fui a mãe dela enquanto ela prenda, né? Sempre foi a minha filha do tradicionalismo. Então todos esses momentos eu vivi junto. Alegrias, algumas tristezas, mas sempre unido como família, né? E o ápice disso tudo foi o concurso do Matheus, como peão do estado, que a Gláucia foi a prenda dele, né? Todos os outros concursos que o Matheus participou, acho que exceto um, que ela não foi a prenda, a gente sempre participando junto, sempre estando junto, né? E esses foram com certeza os momentos mais marcantes. Depois, a chegada no Enarte, enquanto Infernada adulta, né? Para nós, a emoção das emoções, né? Então, esses foram os momentos marcantes. O prendado, o Matheus enquanto peão e as invernadas. Puxa, foram tantos. Já chorei bastante aqui dentro, emoção nesses concursos, né? De ver essas crianças que hoje já estão todos adultos, né? Vivenciando momentos para a vida deles, né? Que ficou para a vida deles. Momentos que eu jamais, na idade deles, ia ter coragem de passar, e a gente colocou eles nessa empreitada, como a gente diz, né? Mas a gente sabe que hoje eles entenderam qual era o objetivo, né? Então, assim, foram vários momentos, não lembro, assim, de um específico, porque eu sou uma pessoa muito sentimental, então muitos momentos para mim são marcantes mesmo, não tem uma coisa que diga, ó, esse aqui foi mais ou foi menos. Todos os momentos foram importantes dentro do seu tempo, né? Então foram vários, eu posso dizer que foram vários. Foi quando eu vi o meu primeiro neto dançar, que a primeira coisa que eu vi aqui dentro foi o Gabriel, meu netinho, que hoje está com 28 anos. Foi quando a gente foi convidado para vir e o Gabriel entrou para a invernada. E foi quando ele dançou pela primeira vez foi que me emocionou. Já tive várias emoções, mas essa foi a primeira. Quando no outro dia teve churrasco, a Cláudia me chamou.
Ela, se eu não estiver enganada, foi a Neiva. Me chamaram dentro da cozinha e me botaram lá dentro da despensa. E a Cláudia me mostrou a tal faixa da prenda veterana. E ela só me perguntou assim, tu queres? Eu digo, não pensei 2 vezes, quero, porque eu achava o máximo. Aí quero, sem conhecimento nenhum. E lá dentro da despensa foi colocada uma faixa da primeira prenda veterana do Sentinela. Aí teve uma troca de prenda, não sei, mas foi que eu peguei a Kailane, também a minha neta, porque quando eu peguei aquela faixa, a Kailane disse assim, até a minha avó tem uma faixa e eu não. Ela adoraria ter uma faixa. Nesse meio tempo, o seu Damasceno, isso mesmo, convidou a Kailane para ser prenda, que nós tínhamos ficado sem prenda, que tinha se afastado da prenda mirim. E ela estava realizada, quer dizer, então, que eu cheguei a pegar uma faixa, eu e a minha neta juntas. Então, foi um momento que me marcou muito. Eu penso que hoje eu olho para esse tablado, eu lembro da minha filha correndo aqui do andador, né, com as limitações, com as dificuldades dela, num ensaio da adulta que a Brenda me trouxe pela primeira vez para participar do grupo da Invernada. E ela tinha 1 aninho, hoje ela faz 30 anos. Era a Lara, filha da Brenda, a Alexa, eram os pequenininhos, a Rose com o Felipe, bebezinho também, os 3 na mesma função, na mesma idade. Então eu fico relembrando, saudosista de tudo isso. E hoje vejo meu filho dançando nesse tablado, é um grande orgulho. Assim, ó, eu gosto de dança, amo cultural, mas acima de tudo, hoje eu tô no CCN pelas tias da cozinha. Então, assim, ó, eu me recordo de uma situação que a gente estava se preparando para ir para um concurso regional e a gente veio preparar uma janta. E junto com essa janta também tinha a preparação das pizzas. E eu me lembro que eu cheguei naquela cozinha, eu era uma estranha, porque era de outra entidade, e eu cheguei naquela cozinha e tinha uma alegria tão grande, uma energia tão grande. E uma coisa assim, ó, me marcou muito. Foi que entrou uma prendinha da casa, serelepe, assim, na cozinha, abraçando e beijando todo mundo. E uma das tias, bem rapidinho, secou as mãos, chegou, deu um abraço nela e disse assim, minha filha, a tia já separou um dinheirinho da aposentadoria dela para fazer um vestido para ti. Então, assim, ó, ali eu vi o elo, o que era a família CCN. O que era o gosto, o cuidado, o zelo pelas pessoas da casa. Então, assim, ó, eu convivo com muitos CTGs. Eu vou em muitos CTGs, não só da região, mas aqui é diferente. Aqui a gente se cuida, aqui a gente se ama, aqui a gente se mata, porque toda a família às vezes tem essa parte da gente ter amor e ódio sempre junto, né? Mas assim, ó, acima de tudo, a gente se ama, porque onde a gente se encontra, tem aquele carinho, tem aquele afeto, sabe? Tem aquela briga, assim, de querer fazer, ajudar, assim. Não é a competitividade doentia, é aquela competitividade saudável. E é isso que a gente sempre pede, assim, que é isso que a gente quer. É que a entidade seja a extensão da nossa casa. E isso eu vi dentro da família CCN. Com tantas emoções correndo soltas pelo salão, a comunhão entre tantas mãos não poderiam ter outro resultado. Família. Com tanto zelo e carinho, tornou-se impossível não se sentir em casa. Eu acho, no momento que a gente se rotula família, né, que a gente diz que aqui é a nossa segunda família, a nossa primeira a gente constrói dentro da nossa casa, né? E nós aqui, eu acho que a gente construiu uma base forte. Essa família que não se, por mais que diverja, né, elas não soltam as mãos. Elas estão sempre unidas, elas estão buscando. Uma característica fundamental que eu acho é a acolhida. O buscar o porquê daquela pessoa não estar presente, ter se afastado ou ocorrido alguma coisa.
de correr atrás daquilo, e elas não deixam. Elas vão atrás e querem saber e brigam contigo. Por que tu não aparece? O que aconteceu? Por que tu não veio? E isso te faz um carinho, te faz se sentir pertencente, te faz se sentir importante. E as pessoas gostam disso nesse mundo que as coisas estão tão soltas, né? Tão corridas para todos, né? Um detalhe faz a diferença para nós, né? Tudo isso faz com que a gente continue perdurando, né? Hoje a gente arruma uma coisa para estar aqui, é a criança na invernada, aí hoje sou eu na invernada. Tu vai criando elos para permanecer, tu não consegue fugir, né? Porque tu chega aqui, tu tem um grupo que tu senta, tu toma chimarrão, tu conversa de diversas coisas, os grupos se reúnem fora daqui, as famílias se encontram, né? E é um segmento que tu não consegue quebrar esse elo, a não ser que tu fuja daqui, tu mude e mesmo assim tu leva no coração, porque é uma plantação que é diária, né? Essa plantinha já é uma árvore que já está regada e já tem raízes profundas, né? Então, eu acho que essa força, principalmente assim do pessoal que começou, né, o CTG, porque eles para mim são exemplos aqui dentro, né, como para muitas pessoas, né. Eu comento muito com a Alexandre e com a Brenda, que são duas amigas que eu tenho desde o grupo de danças, né, mais de 30 anos que a gente é amigas, e a gente sempre fala, né, que a gente quer ser amiga que nem a Gedi e a Sueni, né, porque elas muitas vezes discordaram, muitas vezes discutiram, mas nunca brigaram, né, e elas brincam sempre com essa fala, né, falam sempre isso pra gente. E a gente sempre fala nisso também, que quer ser que nem elas, né? Que a gente... Elas são a nossa força, muitas vezes, de estar aqui dentro, porque às vezes tu não quer estar, às vezes tu não pode, mas que nem hoje mesmo eu não ia vir, né? Nesse momento, para dar o depoimento, ia ser outro momento, mas eu fiquei pensando, o nosso CTG merece, né? Tu merece pelo trabalho que tu tá fazendo, porque tu te envolveu fazendo esse momento pra gente. E essa memória vai ser a coisa mais linda que vai ter, né, para as pessoas que estão chegando hoje. Eu acho que muita gente não tem ideia do que a gente viveu aqui dentro já. E como muita gente vai falar, o jeito CCN de ser, essa frase vai aparecer em muitos depoimentos, porque o jeito CCN de ser é diferente, né? A gente tem isso aqui como, eu nem sei se é a segunda casa, eu acho que para muitos é a primeira casa, né? Porque quando a gente fala o jeito CCN de ser, que uma vez eu escutei e disse assim, eu não sei o que é isso que vocês tanto falam do jeito CCN de ser. E fica difícil tu explicar o que é o jeito CCN de ser, porque é no dia a dia que a gente vive isso, né? No dia a dia, no carinho, no agrado, em ser prestativo. Tu não precisa ser mandado, tu tem que ser voluntário porque tu tá cuidando da tua casa, das tuas coisas. Ninguém na tua casa diz o que tu tem que fazer. E aqui também não, tu sabe o que tu precisa fazer para manter a tua casa alinhada, a tua casa saudável, né? E para essas velhas, assim, eu queria que elas fossem eternas. A minha vida é aqui dentro, né? Eu não tenho amizades fora, a não ser a minha família. Eu não tenho nenhuma amizade fora do CTG. A minha segunda vida, fora a minha com a minha família, é aqui dentro do CTG. Eu não tenho outra. Então é isso que faz, né? Às vezes, quando chega as férias, meu Deus do céu, final de semana, fazer o quê dentro de casa? Tem nada para fazer, não é? Não tem um churrasco, não tem uma janta, não tem um ensaio, nada para fazer, né? Então é a vida, a gente vai construindo a vida da gente aqui, né? Quando eu fiz o meu discurso como madrinha da ciranda, né? Eu falei principalmente na questão da Giovana, né? Que uma coisa bem verdadeira, assim. Eu disse que a Giovana teve um ótimo sinal, né, para ser prenda do Rio Grande do Sul.
E esse sinal quem deu foi a mãe dela, numa UTI, que diz para ela, vai lá e faz por nós. E ela chegou aqui no Sentinela num dia de muita chuva, com todas as incertezas. E ela foi abraçada por irmãs, por amigas, por tias, por avós, por mães, que abraçaram ela naquele momento que ela mais precisava. Esse é o verdadeiro sentido do movimento. Esse é o jeito Sentinela de ser, de abraçar. Quem vai lá é abraçado. E é isso que tem que acontecer. É isso que a gente tem que fazer para se sentir cada vez com mais forças para continuar. Esse é o verdadeiro sentido, não é? Ah, eu não tenho condições de ensinar ela a estudar uma parte da história. Ah, mas eu vou ajudar ela, eu vou abraçar, eu vou beijar, eu vou torcer, eu vou estar no ensaio, eu vou dizer que tá bom. Esse é o verdadeiro sentido, né? É por isso que dá certo. Me emociona muito de fazer parte dessa família. Sim, tenho muito orgulho. Não preciso eu tenho homenagear um cargo do MTG, não preciso. Eu só quero ser CCCN. Só quero ficar nessa casa, assim, e eu digo isso pro meu marido, e não preciso eu vim todos os dias. Eu não preciso fazer parte de uma invernada. Eu só preciso me sentir linda ao botar a camisa do CCN. Então, assim, ó, esse sentimento eu compartilho não só com vocês, mas com todo mundo. E várias pessoas que talvez vão assistir essa entrevista vão se identificar comigo, porque tem esse mesmo sentimento, que um dia de fazer alguma coisa e botar nossa camisa para representar a nossa entidade é o dia que a gente se sente mais lindo. E o dia que a gente não pode botar, porque às vezes, agora mesmo eu na região, não posso levantar uma bandeira, que a minha casa é essa aqui. Mas lá no fundo eu sou isso daqui. Eu não levanto bandeira, mas eu me sinto bem, eu me sinto acolhida dentro dessa entidade. Não que eu seja desprezada, não seja acolhida, não é isso. Aqui é diferente, é diferente, é diferente. Mas eu tenho histórias assim que... E é interessante, eu conto isso para todo mundo aí na rua. Conto mesmo, né? E se não trouxe mais gente é porque as pessoas custam se convencer de que aqui ainda é o local para trazer os filhos, para trazer, né, trazer a família, né? Porque talvez hoje não estou com tantos exemplos porque não estou aqui, mas eu posso dizer que eu estive aqui. Estive aqui nessa loucura, porque é um misto de loucura com... No primeiro momento a gente procura só uma diversão, depois a gente vê que é muito mais que uma diversão, né? Que é um local sério, onde cultuam as tradições, mas que também, atrás das tradições, tem um legado para a vida, que é isso que as pessoas não entendem, né? Para que levar tanto a sério, né? Muito eu discuti aí, né? Com o Valvinho, por causa deles levarem bem a riscas. E hoje eu entendo realmente o que tinha que ser a risca, porque senão eles não iam entender o processo. Não iam achar que iam estar brincando, né? A gente... eu entrei para brincar de subir no cavalo, isso aí, andando. Não era, era muito mais do que isso. Tinha um ensinamento, tinha um valor, tinha uma questão toda para a vida. Então, assim, é muitas histórias. Eu agradeço, né? Agradeço a Deus por ter passado, né, esses momentos. Eu estou aqui, como eu te disse, há 15, quase 16, e já me sinto da família. Imagina quem está há 37. É mesmo. Né? É uma vida inteira, uma né? Uma vida inteira, lógico. O jeito CCN de ser se tornou cativante, se transformou em nossa identidade, em algo que não é possível ser explicado, mas sentido. Esse galpão que parece ter corpo e alma cresceu, alçou novos voos, sonhou alto e sem medo. Mas tudo isso só foi possível porque nunca nos esquecemos do que há no coração. E aí, dentro desses 29 anos, cheguei aonde a gente chega, aonde é o coração do Sentinela. Cozinha. Fui para a cozinha. Lá estava, das que ainda estão presentes, a Sueni, a dona Gedi e a Rose. Aí eu fiquei lá na cozinha, aí o tempo foi passando,
aqui dentro tem pessoas muito dedicadas à causa e dedicadas à entidade. E através dessas pessoas que elas não se veem noutra entidade. Então aquelas pessoas te puxam e te trazem para cá. Que nem sempre o meu filho me disse assim: mãe, como que eu vou entrar dentro do Sentinela e eu não vou ir na cozinha abraçar as minhas tias da cozinha? Não tem como eu sair dessa casa, nunca, porque lá é o coração. E o coração é o que faz o corpo andar. Aqui dentro tem as mentes que comandam, tem a mente que vai para a secretaria, tem os braços que trabalham, limpam, vão para a copa, todos os segmentos. Tem a mente, mas lá dentro está o coração, que são aquelas tias, aquelas vozinhas que te abraçam, que te dão um carinho, aquela coisa afetuosa que tu viu desde que tu nasceu. E ali está o coração. E o coração, enquanto a gente tem o coração, a gente se mantém vivo. E enquanto a cozinha estiver viva, o coração pulsa. E enquanto o coração pulsar, vai ter pessoas que vão querer estar junto. Muitas vezes por elas. Principalmente pela amizade. A amizade, não é? É aquele compromisso de dizer, olha, tem que fazer, porque é o grupo que precisa, e eu vou lá para ajudar a Sueni, eu vou lá para ajudar a Gedi, não é? E não vou deixar ela sozinha. Então esse compromisso foi cada vez se tornando mais forte, essa ligação, esse vínculo, não é? Aí a gente amadureceu na amizade, hoje a gente se trata como parente direto, nós temos até o grupo das manas, né? Nós temos o grupo das manas, todas elas estão ali, um grupo fechado, né? Onde todas elas estão ali, que a gente se trata de mana, né? Hoje eu não vou, porque hoje eu estou ruim, o corpo já não obedece à vontade também, né? E esse compromisso de seguir fazendo. Inclusive, teve uma reunião que teve aqui no Sentinela, e o Beto disse uma coisa que aquilo me emocionou bastante, muito, não é? E quando emociona a gente vê que está no caminho certo e que a gente não pode desviar desse caminho. Eu acho que teve uma pequena discussão de trabalho, não me lembro o que foi, mas ele disse assim, se o Sentinela hoje existe, é por causa delas aí. Porque elas nunca abandonaram o coração do Sentinela, que é a cozinha. Nunca abandonaram. Se deu certo, é porque elas estão lá na cozinha. Protagonistas que nunca aparecem, mas que o resto todo funciona por causa delas. E isso é muito bonito. Esse reconhecimento. Por isso que eu falei aquele dia no grupo, não é? Dos coordenadores. Tem que valorizar, tem que agradecer, tem que fazer as crianças entrar lá dentro e abraçar, beijar. Porque não é para sempre essa presença. Não é, o tempo anda para frente. As dificuldades vão aparecendo e um dia a gente não vai estar aqui. Então a gente precisa desse retorno, desse incentivo, para a gente adquirir forças para continuar fazendo. Porque toda a gurizada que está aqui no salão, desde a Premirim até a invernada veterana, todas precisam daquele trabalho na cozinha. Se aquele trabalho na cozinha lá é elogiado, a casa funciona. Então, por isso que a gente tem essa ligação, é mais compromisso, mas é um compromisso de fraterno, é um compromisso de amor, é um compromisso de amizade mesmo. A amizade é forte, não é? A gente está aqui há 37 anos trabalhando, né? Pode perceber que os cabelos branqueiam, mas a vontade é mesmo. Às vezes o corpo não obedece, né? Eu queria dizer para vocês da cozinha que vocês são o coração desse CTG. E sem coração a gente não vive, né?
Eu sou suspeita de falar porque eu sou apaixonada por essas mulheres. A Gedi e a Sueli são duas pessoas assim que eu tenho muito carinho, muito amor. Eu sempre falo isso para elas, que elas são um dos motivos do CTG estar em pé, né? Porque muitas vezes os maridos delas brigaram e elas tinham que achar um jeito deles se unirem de novo, né? Então, elas cozinham com muito amor, com muito carinho, e isso é transmitido em todos os nossos eventos, as pessoas sentem, né? Todo mundo pergunta que tempero é que tem nessa comida, é isso, né? É o amor delas, é a vontade de que isso dê certo, é a amizade delas. Cozinhar, o que é assim, ó, estar na beira de uma panela tão grande e cozinhar para tantas pessoas? Tem que ter muito amor. O principal é o amor, para depois do tempero. Então o que faz a comida ficar boa? É o amor, o carinho. Tu gostar. Gostar de cozinhar. Tem alguma coisa assim que seja mais difícil na cozinha? Tem vários pratos difíceis de fazer. Tá, e aqui no CCM, como a senhora se sente cozinhando? Me sinto realizada. Por quê? Porque faz anos que é meu sonho estar aqui dentro sempre. E a senhora se sente em casa de verdade? Me sinto em casa. Essa é a dona Zé. Estou com 80 anos, faz quase 30 anos que eu cozinho aqui, das invernadas, tá tudo que é janta, eu dou presente. A chefe da cozinha, né? Não, chefe não, tem chefe, eu sou a... Mas é chamada de chefe da cozinha, né? Muitas gurias dizem aprendi isso com a dona Zélia. Mas aqui a senhora é feliz, né? Sou muito feliz. Eu brinco sempre que eu sou uma ótima auxiliar, né? Porque eu faço comida na minha casa, mas aqui eu auxilio a fazer alguma coisa, sendo que vamos fazer tal coisa, eu sei como que se começa, eu sei como se faz 5 quilos de arroz, sem nunca ter feito, por observar as que vieram antes fazer, né? E o que leva a gente a fazer isso com tanto amor? O saber o quão especial é o que as pessoas pensam da nossa entidade em relação à comida. Não, lá é sempre tudo bom. Eu, às vezes, conversando após cada evento com algumas pessoas, gostaram, ficaram bem servidos, ficaram satisfeitos. Maravilhoso, eu disse com toda certeza. Se nós tivermos que fazer sopa de pedra, vai ser a melhor sopa de pedra que vocês já comeram, né? Então, isso é dedicação, é amizade, é companheirismo, é humildade, porque nós somos ali dentro, às vezes 20, às vezes 10, às vezes 25. Nem todo mundo está num bom dia todos os dias. Então, o que a gente tem que fazer? Saber respeitar o limite do outro. Esse sentido é que leva adiante. Nós temos que ter aquele olhar de carinho para com o outro. Às vezes, tu não sabe o que aconteceu antes de chegar aqui. Então, a gente tem que ter essa humildade de tentar entender o outro. Claro que isso é raro, geralmente a gente está com o astral lá em cima, mas quando não está, a gente saber respeitar aquela que está mais quietinha, de repente saber o que está acontecendo, é isso aí. Basicamente o companheirismo e a amizade que leva a gente a viver esses momentos bons, maravilhosos que vivemos na cozinha. É uma coisa engraçada. Aqui é diferente. Aqui é muito diferente. É um carinho tão grande entre nós que eu acho que a gente pode passar por 1000 dificuldades, mas se realmente faz parte, tu integra a família, é diferente. E as tias da cozinha é o nosso coração. São elas que nos ensinam, são elas que nos unem. É diferente, o nosso ponto, eu vou dizer que ali é o nosso coração. Nós somos o sangue, as invernadas são o sangue, tem os cérebros que são a patronagem, mas ali é o nosso coração. Tudo passa por ali, é elas que bombeiam a gente, é elas que nos dão um abraço, é elas que riem com a gente, é elas que estão por trás da gente nos apoiando. Elas são as pessoas que realmente
unem o CTG? Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado muito ali, que aprendi muita coisa. Né? Na vida, a gente nunca sabe tudo. Tu pensa que sabe tudo, mas tu sempre tens alguma coisa para aprender. E aquela amizade, aquele carinho, a gente trabalha brincando, se diverte, que é maravilhoso. Para mim, vir para aí é uma terapia. Me faz muito bem. Mesmo muitas vezes as pernas doem. Mas eu não tenho mais condições de ir para dentro de um salão servir. Não tenho mais. Mas adoro estar lá dentro. Aquilo ali faz bem. Nem que seja para ficar sentado o dia que eu não tiver condições. Mas me faz muito bem. E o amor que a gente tem umas pelas outras, tantos que a gente se trata como humanas. E as sobrinhas que estão chegando vão ser as futuras tia, porque nós estamos ficando já mais para vó do que para tia. E elas vão ser as tia, as futuras titia. Que tem gente nova que gosta de uma cozinha ainda. Muita gente, né? E a história de Mana, porque eu acho que um dia surgiu assim, Mana Gedi, né? Aí daqui a pouco a outra, Mana, chamou a outra de Mana. Aí foi ali que começou assim. Ai, para as manas, minhas manas amadas, queridas, a gente briga bastante, discute bastante, né? Mas eu amo, né? Eu amo elas e quero ainda dividir muitos momentos com elas, né? Tá por muitas vezes ali com elas, né? Saber aquelas delícias que quando a gente vem tudo é carinho, tudo é cuidado, né? Tudo é oferecer um pouco do meu para o outro, não é? Quando a gente faz a preparação da janta no sábado de tarde, ou preparação do churrasco no sábado de tarde, aí uma chega e diz, passei na padaria, trouxe um bolinho, trouxe uma cuca, fiz um bolo, trouxe um pãozinho, né? Isso é amizade, isso é oferecer um pouco da gente para o outro, né? E isso é muito bom, que a gente continue sempre assim, dividindo, né? Dividindo conhecimento, dividindo trabalho, dividindo amizade, dividindo carinho, dividindo aquilo que a gente tem para oferecer, né? Abrir as mãos, né? E abraçar. Então, a gente olha, claro que a gente fala que o coração do Sentinela é na cozinha, mas a gente sabe aqui que todos os setores, eles são todos importantes, né? Na verdade, não existe um cargo aqui importante para ninguém, porque todo mundo é importante naquilo que faz, né? E isso é interessante. Mas a cozinha, ela tem uma alma, né? Ela tem uma alma ali, é impressionante o gás que essas mulheres da cozinha têm, a persistência, a garra que elas têm. Para elas nada é difícil, para elas não tem obstáculos. A gente dá umas três choradas aqui, mas daqui a pouquinho já está todo mundo rindo de novo. E pode ter 300, 400, 500 pratos para lavar que elas estão rindo. A gente não sabe se chora, mas se ri, mas no final dá tudo certo. Então, que eu quero, que eu desejo mesmo que elas possam ficar ainda muitos anos fazendo isso, porque eu sei que elas fazem de coração, elas largam a sua casa, elas largam a sua família, né? De uma certa forma, quando a gente entra para a família Sentinela, a gente abandona um pouco da nossa, a gente tenta trazer, mas nem todo mundo vem, mas é porque a gente forma uma outra família, né, que é importante. Então, que Deus dê bastante saúde para elas, que elas possam se realizar vendo os filhos, os netos, os filhos e os netos dos outros, que é uma coisa muito interessante nos dias de hoje, né? A pessoa desejar o que é bom para o outro, né? Nesse grau que elas fazem, né? Porque elas se sacrificam primeiro pelos delas, depois pelo dos outros, né? E isso que é o que vale a pena, né, de ver. Então, assim, quero que Deus dê muita saúde para cada uma delas. Agradecer muitíssimo da minha parte, porque eu sei, quando eu estive aqui, que todo mundo fez por mim e pelos meus. E às vezes eu dou uma lamentadinha por não estar aqui fazendo por outros, né? Mas isso faz parte da vida, né? Se tiver que voltar, vai voltar. Se não tiver que não voltar, e, enfim, né? Importante que a gente leva o CCN no coração. A gente leva essa marca. Todo mundo que passou aqui leva essa marca e não tem jeito. A gente leva muita coisa boa daqui também. Não que não tenha obstáculos, né? Tem. Mas é aí que é o diferencial, senão não tinha graça, né? Ia ficar muito chatinho. Sinto muito feliz de estar aqui nessa casa, com essas pessoas aí, que depois já está com filho de óleo na frente. Muito feliz. Me conta uma coisa, qual que tu acha que é o segredo
Pra essa comida ser tão boa, será que é a amizade de A vocês? amizade, a harmonia de chegarmos aqui, botarmos o pé direito e ter certeza que nós vamos para frente. Vamos levar essa casa muito além. Como já tivemos vários títulos aqui dentro e vamos carregar muito mais com os jovens aqui dentro, trabalhando, ensinando esses jovens o que nós aprendemos com os nossos antigos. Muito bom. Que lindo! Emocionada. Vejam o quanto a gente aprende quando escutamos a voz do coração. São nesses momentos que percebemos que a vida acontece bem diante dos nossos olhos. Elas estão ali, nos ensinando diariamente a viver com alegria, com leveza e com amor. E quando olhamos além, percebemos que existem outras mais na memória, no legado, na essência. Pessoas que já deixaram este plano, mas que enquanto houver um sentinela, elas viverão em nós. Tem umas quantas que a gente tem muita saudade. Quantas foram embora? A gente fica lembrando, ai, que pena que ela não está mais, pena que ela... né? A gente só fica triste as que partiram, as que deixaram por doença, por algum motivo meio triste, mas as que foram embora para outra cidade ou por um motivo, a gente deixa assim, mesmo as que partiram, uma mensagem de amor, porque fazem falta e a gente lembra do que, né? Com certeza. Uma pessoa que partiu e me ensinou a fritar bolinho de chuva foi a Jussara, né? Me chamava atenção. Dos bolinhos não pode ficar esse biquinho, tem que ficar bem redondinho. Cada vez que eu frito um bolinho de chuva eu lembro dela, são coisas assim, né? Aprendi muito, muito, muito mesmo aqui dentro. A dona Zélia é mesmo a pessoa que me ensinou a cozinhar. Eu já sabia, mas muita coisa me especializou, então. Eu deixo para elas assim uma mensagem de muito, muito carinho e sempre dizendo a mesma coisa. Precisaram de mim, só vou dizer não se realmente não puder. Até vocês, jovens, as prendas, os meninos, tudo, se precisarem de mim, eu só vou dizer, olha, tia, não pode se eu não puder realmente, mas eu estou sempre pronta para ajudar. Eu sinto muita falta e me espelho muito na alegria da Lucimar. A organização da Jussara, eu acho assim excepcional o quanto ela se dedicava, o quanto ela era organizada e o quanto ela sabia fazer tudo, né? E assim outras tantas, da Dona Landa, sinto saudades daquela leveza, naquele charme que a Dona Landa tinha. Isso é porque com 80 e poucos anos acho que ela tinha, né? Ou 70 e alguma coisa, quase 80, ela tinha uma leveza de uma juvenil. Era uma alegria por estar aqui pilchada e linda, né? E outras tantas que não estão agora, ou porque se afastaram, porque assim Deus quis, né? As saudades dos momentos vividos, né? Cada uma deixa um pouquinho. Tem uma frase que diz, em cada um que passa, leva um pouco de nós e deixa um pouco de si, né? E sempre é assim, sempre tu faz alguma coisa e pensa, fulano fazia assim. Assim dessa maneira. Então é por aí. É forte, né? É forte a gente lembrar das pessoas, não só das mulheres da cozinha, né? Mas lembrar das pessoas que passaram, né? Algumas que se retiraram por mágoas também, né? Que a gente não pôde trazer de volta e abraçar. A Jussara Amaral, tão recentemente, uma pessoa cheia de vida, né? Que trabalhava agora nos últimos dias ainda doente, ela ficava sentadinha ali só acompanhando a gente, né? A gente sente falta, né? E das crianças também que partiram, né? Nunca, jamais vou me esquecer do Gabrielzinho, da Valentina, né? Da Vavá, não é? Das tantas vezes que eles brincaram aqui dentro, não é? E tantos outros, né? Socico, tio Edo, não é? Tantas outras pessoas que foram importantes para a formação desse galpão, né? Contribuíram não só na cozinha, mas em tudo mais, né? Nossa, eu lembro de cada uma, assim, que nos deixou, assim, lembro do momento impactante que foi, né, no momento dessas pessoas, né, nos deixarem de alguma forma, e eu tenho lembranças, né,
da parte dos jovens, de criança, dessa gente toda que partiu aqui, que a gente viu, até inacreditável, a gente tem a impressão que a gente vai entrar aqui e que eles não morreram, eles estão aqui. Não sei, de repente estão eles, né? Porque é engraçado, a gente tem essa memória deles aqui trabalhando e fazendo junto. Então, assim, ó, são perdas que são irreparáveis, mas que é a vontade de Deus e a gente tem que respeitar. Mas eu tenho muita lembrança de todo mundo que esteve aqui, que fez a sua parte e que deixou essa memória aqui tão bonita que é o CTG, né? A gente não estamos romantizando, mas estamos sendo verdadeiros, né? Porque realmente fazer essa história aqui não é para qualquer um. Não é mesmo. A Jussara muito me ajudou na minha patronagem. Foi uma do braço direito, que essas velhas aí me ajudaram muito quando eu fui patroa bar. Sem elas eu não teria feito nem a metade. E a gente sente muita falta delas. Sente falta, assim, porque ficou um vazio. Ficou um vazio e uma lembrança boa ao mesmo tempo. Cada vez que eu vou lavar temperinho verde, eu me lembro da Dona Landa. Me lembro dela, não adianta. E a Jussara na polenta. Cada vez que eu vou fazer polenta, a Jussara me ajudava a molhar a polenta. Bem molhadinha, ela era a primeira. Então, a vida é isso aí, né? Uns vão, outros ficam e fazer o quê? A Selma é outra pessoa de coração maravilhoso, muito, assim, ó, de pegar no serviço braçal, para ela não tinha nada ruim, né? Era outra pessoa maravilhosa. E eu sinto, assim, que a gente passou por a cozinha, né, por nosso CTG, e deixou as suas marcas, né? Eu nem lembro quantas pessoas ali que já passaram e que deixaram o seu jeito pra gente, né? Vou lembrar um detalhezinho, assim, que me passou agora, que é a Jussara Amaral. Ela sempre falava, né? A Jussara hoje não está mais entre a gente, mas ela sempre falava: eu aprendi a cortar cebola com a tua mãe aqui no CTG. O jeito que ela cortava de deixar o rabinho da cebola, né? Para poder segurar a cebola e não cortar os dedos, a Jussara sempre, toda vez que a gente cortava a cebola, ela falava aquilo, sabe? Então, assim, cada uma foi deixando uma coisinha e isso se torna memorável pra gente, né? O desafio maior aqui dentro foi quando a minha mãe faleceu. Eu estar aqui dentro. Quando as tias da cozinha, transferiram todo o carinho que tinham pela minha mãe para mim, dizendo que eu tinha o legado dela aqui, que o meu lugar estava aqui, que estava registrado já. E aí eu nunca me esqueço, a patroa Sandra, ela fez um avental para a equipe dela da cozinha. E ela me deu um avental com o meu nome bordado, para me dizer que eu era aquele legado, aquela como se fosse aquela vaga hereditária, era minha, né? Que eu ficasse sempre junto com elas. Então, hoje, sempre quando eu posso, eu estou pertencente e brigando por essas velhas. Aí começou assim. Tudo pessoas que não tá mais no nosso meio, que a gente tem muita saudade daquelas pessoas, né? Que tantos colaboraram e tanto deram suor com amor. Que Deus o tenha num lugar bem bom, eu peço. Com certeza. Todas as nossas irmãs que já foram, a Selma muito dolorido, também. é muito dolorido. É. Hoje nós temos a Kátia aqui na cozinha, que é a Selma escrita, né? Eu olho para ela assim, parece que eu vejo a mãe dela, a destreza e a vontade que ela tem de fazer as coisas e sabe fazer tudo. Do mesmo jeito. Tu deixa ela ali na cozinha, ela faz tudo. Ela sabe tudo as coisas, né? Eu fico bem tranquila. Agora mesmo ela estava na cozinha com nós e ela disse assim, o que mais que eu vou fazer? Não tinha mais nada pra fazer, ela já tinha feito tudo. Tirou a comida das panelas e já lavou aquelas panelas e já limpou e já deixou tudo arrumado. Nossa, fica difícil, né? E são muitas, né? Quando eu lembro muito das tias, assim, brigavam muito com a mãe. Porque a mãe baixava a cabeça, enquanto ela não terminasse, ela não saía, né? Ela pegava do início ao fim, ela ficava junto.
E hoje, às vezes, elas chegam na cozinha e me dizem assim, ó, isso aí tu não carrega sozinha, tu vai arrebentar a tua coluna, tu tá fazendo igual a tua mãe, que fazia sozinha e não pedia ajuda. Ontem eu ainda escutei isso, né, preparando a janta, mas é uma coisa que é o voluntário, é automático, né, da gente manusear, da gente fazer, e vários momentos elas fazem isso comigo, assim, né, ou entrar na cozinha e dizer, ai, parece que eu tô vendo a tua mãe. Aquilo, assim, é profundo, né, e é gostoso de ouvir. Eu, de uma forma, eu consigo manter a memória dela viva aqui, né, como um segmento dela. Espero representar bem, eu não vou chegar a 1/3 do que a minha mãe era, né? Mas eu vou fazer o meu melhor, pode ter certeza. Eu diria que a Jussara, a Jussara Amaral, ela era uma pessoa maravilhosa. Do jeito dela. É isso. Do jeito dela, ela era pior do que eu. De gostar das coisinhas certinha. Em detalhes. Detalhes. Ela era tão detalhista que a caixa dela era forrada, era com carinho as coisas. A gente não quer que a pessoa copie os outros, né? Mas que façam as coisas assim, com carinho, com que nem tu fala, né? Um legado maravilhoso, deixar uma coisa boa. A gente nunca sabe, né? Eu não tô sabendo se daqui a pouco eu não vou cair morta aqui, né? Né? É isso, então, mas a gente tá aqui, é uma passada, né? Que a gente tem aqui, assim. E a Selma mesmo também, que era uma irmã também, maravilhosa. Ela fazia de tudo também, com aquele carinho lá na cozinha. E tudo bem feito e bem pilchadas para representar bem. Para levar os filhos, para trazer os filhos para cá também, bem arrumados, para estar na invernada, para ajudar os outros, filhos dos outros. Elas tiveram muito carinho, assim, sempre, né? Era uma coisa sincera, era uma coisa sincera. E a gente guarda isso, a gente tem isso aí, né? Essa lembrança delas. E o que eu tenho na minha cabeça, assim? Eu queria, para mim, que continuasse isso nessa geração de agora, na tua, da Alexandra, da Rose, da Brenda, que vocês seguissem esse caminho, assim, sabe? De união. Vamos fazer tal coisa. Não fica entre duas pessoas, vamos fazer tal coisa. Não, vamos chamar o grupo e vamos conversar e vamos fazer. E né, gente? É isso que tem que chegar. De repente, tu e a Rose, podia fazer tal coisa. Vamos chamar as gurias, vamos fazer, sabe? Não ficava entre 2, 3. Era aquele grupo que fazia. E era assim. E aí a gente tem saudade, né? Dessa turma aí, dessa turma que foi embora, né? Não, a Jussara, a Selma, eram pessoas, assim, muito chegadas a gente, né? O seu Cico era homem, então, mas meu Deus do céu. Ele chegava sexta-feira, ele já pegava as facas, a gente alcançava tudo. Era uma pessoa. A caixa das facas, quando era sábado para cortar cebola, a gente chegava aqui, tava tudo afiadinho, ele já entregava pra gente. Tu tem que ocupar a pessoa, tu tem que pedir pra pessoa o que tu quer que faça, né? Porque a pessoa não vai adivinhar que tu quer que faça aquilo ali. Tu tem que iniciar aquilo ali. Aí a pessoa vai fazer pra ti. Né? Com aquele carinho, me deu essa missão pra me fazer. É isso. Né? Tu vê, tu dá uma missão pra uma pessoa, ela vai caprichar naquele modelo do jeito dela, né? E todas que partiram foram muito importantes. Porque a gente sente muita falta. Nossa, não dá nem para enumerar para não correr o risco de esquecer alguém. Porque todas foram maravilhosas, todas com seu jeitinho, fizeram parte da família, ajudaram, apoiaram, compraram a rifa dos titulados, torceram por eles, se doaram, sem ganhar nada em troca. Porque todo o tempo que o Sentinela tem, todo mundo trabalha no voluntariado e no amor e no carinho. É isso. Entendeu? Amor, carinho, companheirismo, respeito, humildade, amizade,
Foram muitos os sentimentos atribuídos às mulheres que escrevem essa história. Mulheres sentinelas, que carregam em suas mãos o poder de transformar as vidas em que tocam. A vocês, protagonistas dessa história, essa singela homenagem. O jeito da Dona Zélia cozinhar, o jeito da Gedi, o tempero da Marisete do feijão, que a gente briga, né? Ninguém tempera o feijão, é a Marisete que tempera. Então, assim, são várias coisas, né, que a gente guarda e vai deixar aqui nesses momentos para vocês entenderem o que é essa cozinha CCM. Elas são espetaculares e se vocês puderem estar junto com elas, vocês vão aprender muito, né? E a gente tem que dar essa continuidade também, porque as coisas têm que se renovar, porque elas não vão ser eternas, a gente sabe, a gente pode até ir antes, né? Mas a vida é assim, né? As pessoas vão deixando de fazer as coisas porque a idade chega, porque já não tem mais a memória de fazer, então a gente tem que estar junto. Eu peço assim que quem puder estar junto com elas e aprender um pouquinho do que elas têm para passar, aproveitem. Aproveitem porque vale muito a pena. Agradecer, né? O agradecer o estar aqui, o agradecer essa retomada que estamos vivendo, o agradecer a Deus por continuarmos firmes e fortes, em sermos uma entidade que chega com dedicação a tudo que se propõe, né? E agradecer os jovens que estão mantendo isso adiante e agradecer a Deus por pertencer à família Sentinela, né? Só gratidão. Então agradecer, né? Pedir a Tassi por estar nos oportunizando esse momento da gente poder falar um pouquinho da gente, um pouquinho da nossa história, desabafar um pouquinho. E hoje, assim, ó, muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo momento bonito que a gente está podendo conviver hoje na nossa entidade, que é uma coisa assim que a gente queria muito. Então, assim, ó, muita paz, muita união para essa entidade, que a gente é uma passagem, a gente não é eterno, a gente é só uma passagem aqui. E a entidade é isso, é um movimento, vai ter sempre pessoas que vão entrar, sempre pessoas que vão sair, mas que todas sempre sejam muito bem acolhidas, sempre muito bem tratadas e amadas, como eu sempre fui. E agradeço pelo convite, né, de estar aqui, de ser lembrada, né, e não sei, quem sabe futuramente estarei aqui ou não, e estou esperando os netos também para vir, né, aí tá difícil, também não vamos exagerar no milagre. Dizer que o Sentinela está no meu coração, né? Agradeço realmente por cada pessoa que fez aqui pelos meus. Todo mundo aqui é muito especial, cada um do seu jeito. E é isso. Muito obrigada, Sentinela. Sim, eu quero dizer que eu estou muito feliz com esse documentário, principalmente por ter partido de ti, minha afilhada, né? E dizer que é muito importante esse registro ter ficado, né? Assim como aquela caixinha lá em cima, que vai ser aberta, não sei nem se eu vou estar aí quando ela for aberta, né? Mas fica esse legado. Uma mensagem de amor, de carinho, de humildade também, de entendimento, umas entenderem as outras, como a gente se dá tudo bem, embora uma não goste de alguma coisa, não concorda, mas a gente procura sempre conversar, chamar num cantinho, conversar. Eu gosto muito, assim, é a mensagem que eu deixo para as minhas manas de coração. Essas novas que estão chegando também, né? E o que a gente quer é uma união muito grande entre os novos que estão chegando e todo mundo que trabalha para isso aí. O meu pensar é esse também, né? Que olhem esse pessoal antigo aí, o carinho que eles têm pela casa, pelo esse galpão, e que esse pessoal novo siga esse caminho, né? Como eu sempre falo, muita união, muito respeito, muito amor, que tudo vai dar certo. E que a gente vai em frente. Vamos seguindo, sempre caminhando nessa linha aí.
De novo a nossa casa cheia. Cheia aqui dentro e cheia no salão, O né? salão, isso aí. Temos gente de tudo quanto é lado aí. E essas moças novas aí aprendendo bem. Sim, todo mundo, as novas que estão chegando, aprendendo. E a gente com muita alegria ensinando cada passo a passo como é feito o serviço aqui. Eu tenho para dizer agradecer muito a Deus, sempre me ajudar. E é só o que eu tenho para agradecer. E a gente se sente grata. E os carinhos e o carinho das pessoas que eu tenho. Porque imagina, é com uma pessoa dessas que a gente aprende alguma coisa. Nunca vamos chegar aos pés da Dona Zélia. Mas a gente vai. Eu não tenho cultura fazendo um achego, né, Dona Zélia? Então, hoje me entristece muito quando eu vejo essas veteranas, né, querendo nos passar o legado, nos ensinar. Hoje a gente é um suporte, mas o temperinho final, quem bota é elas, o amor, o segredinho, né? Hoje nós somos mais o trabalho braçal, né, que ajuda a dar um suporte. É difícil imaginar que daqui a pouco, né, nós não teremos, né, e seremos nós ali. E aí tu precisa lembrar de cada coisinha, né? Cada palavra que é dita, que elas constroem aquilo ali. É muita risada quando a gente se junta. Quando estão todas quietinhas, vem uma, e a tia Gedi, a tia Sueli, estão sempre fazendo a gente se motivar e estimulando a gente a essa função, né? Mas eu digo assim, ó, a mensagem que eu deixo é que elas vão ser eternas, né? São eternas no nosso coração. Tantas já se foram, né? Como tantas novas estão chegando, assim, que elas consigam ter as suas memórias, construir as suas memórias boas, né? Eu já tô emocionada, porque gravar essas mulheres é um presente, é uma oportunidade única de registrar não só a história delas, mas a história da nossa casa, porque isso aqui é uma grande família. Isso aqui é a nossa casa, o nosso lar, é onde mora o nosso coração. E para que as futuras gerações também possam sentir um pouquinho do que a gente sente hoje, é emocionante demais. Gratidão. São sentinelas que guardam a história que construímos, pois em glórias e fracassos se plantou uma semente pra quando ao longe dar valor